Olá, vamos para a 7ª aula então, pessoal, de sistemas operacionais. Tá? Nessa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre threads, a gente terminou a parte de processos, e então a gente vai tentar explicar para vocês o que seria uma thread, e dentro do contexto de processos, e diferenciar processos, então, com threads. Tá? Bom, o modelo de processo, então, voltando aqui, seria o quê? Seria agrupar os recursos, tá? Recursos esses que seriam o quê? Seriam espaço de endereçamento, processamento e assim por diante. Tá? E o que seria essencialmente uma thread, né? Uma thread, na realidade, é o quê? É uma linha, uma palavra em inglês, thread, significa o quê? Significa linha, né? Então, o que seria uma thread? Seria essa linha aqui. Que linha é essa aqui? Linha de execução. Isso é uma thread. Então, uma thread seria um conjunto de thread que compõe, numa outra, a gente pode dizer assim, compõe o quê? Compõe um processo. As linhas de execução de uma thread, tá? A linha de execução, ou as linhas de execução que estão expostas aqui, compõem o quê? Compõem a execução de um processo. Então, um processo deve obrigatoriamente, qualquer processo, deve obrigatoriamente possuir o quê? Possuir uma thread. Por outro lado, um processo ela pode possuir várias threads, mas pelo menos uma linha de execução, um processo, ela deve possuir. Então, essencialmente, seria isso o conceito de thread com processo. Então, o modelo de processo possui o quê? Um agrupamento, um espaço de endereçamento, um agrupamento de quê? De recursos. Tá? Enquanto de threads, seria o quê? Seria um espaço de endereço e múltiplas o quê? Múltiplas linhas de controle. Tá? Isso seria o quê? Isso seria uma thread. Um conjunto de threads, obviamente, ele vai compor, como eu falei para vocês, as linhas de execução aqui, né, como vocês estão vendo aqui, as linhas de execução que vão compor um determinado processo. Tá? Só que tem uma coisa, tá? Um processo, ele tem o quê? Ele tem um espaço de endereçamento. A thread, como ele está dentro de um processo, ele possui o quê? Ele compartilha um espaço de endereçamento pertencente ao processo. Então, a diferença básica entre um processo e uma thread é que um processo ele tem um espaço de endereçamento. O processo ele não compartilha espaço de endereçamento com outros processos. Diferentemente, threads compartilham espaço de endereçamento de uma mesma thread. E sendo assim, portanto, eu vou ter que, o sistema operacional, ela tem que criar mecanismos para proteger que não ocorra o quê? Não ocorra competição no uso dos recursos. E esse recurso seria o quê? Esse recurso seria o espaço de endereçamento. Tá? Então, como falei para vocês, né? Possuem recursos particulares, mas de quê? De program counter e registradores e pilha. Mas o espaço de endereçamento, ele é compartilhado com todo o processo. Tá? Bom, a vantagem de threads é que em muitas aplicações, o quê? Há muitas atividades que podem ser executadas ao mesmo tempo ou concorrentemente. Então, se tem o quê? Se tem uma linha de execução dentro de um processo, uma thread, ela pode estar executando uma atividade A1, enquanto que outra thread aqui pode estar executando uma atividade A2, que pertence ao quê? Que pertence ao mesmo processo. Tá? Então, essa seria uma das grandes vantagens. Tá? A gente pode decompô-la, como falei, atividades paralelas, e a thread, ela pode o quê? Ela pode servir para balancear uma CPU bound com uma IO bound. Então, posso colocar aqui uma thread CPU bound e aqui eu posso ter uma IO bound. E dessa forma, tentar o quê? Tentar balancear a execução desse processo. Tá? Bom,
threads, elas são mais rápidas, as vantagens, né? Continuando aqui nas vantagens, as threads, elas são mais rápidas de criar e destruir que os processos, tá? Em torno até de 100 vezes mais rápidas que um processo, e são o quê? Eles são úteis com múltiplas o quê? Múltiplos CPUs ou múltiplos cores de execução. Então, cada thread aqui, ela pode ser colocada em um core específico, um core diferente, de forma o quê? De forma que aqui eu estou explorando aqui o quê? A arquitetura aí, né, multicore, né? Multicore, que seria uma arquitetura bastante explorada, né? Bastante utilizada, bastante comercializada hoje em dia. Tá? E assim eu tenho o quê? Um paralelismo que a gente chama de paralelismo real. Agora, note o seguinte, esse exemplo aqui, tá? Eu tenho aí uma thread, um editor de texto, que tem a função de formatação, a função aí de realizar a correção ortográfica, fazer a definição de fontes, e assim como de parágrafos. Tá? Então, esse editor de texto pode ser o Microsoft Word, ele pode ter o quê? Ele pode ter várias threads de execução, como vocês estão vendo aqui. Cada uma dessas threads pode ser responsável, uma para fazer a formatação, uma para fazer a correção e uma para fazer a mudança de linha quando chega no final aqui de uma coluna, né? Determinada coluna, 80 colunas, a 80ª coluna, então ele volta para o quê? Volta para a próxima linha. Então, quem pode fazer isso são o quê? São as threads de execução. Tá? Então, o editor de texto pode possuir um processo grande, como vocês estão vendo aqui, então esse aqui seria o editor, e esses subprocessos que a gente chama de threads, né? Elas podem fazer o papel de quê? Fazer o papel para correção de ortográfica, mudança de fonte e mudança de linha. Tá? Então, essa seria uma das aplicações. Outra aplicação aqui, servidor web. Eu posso ter um servidor web que tenha o quê? Que tenha uma quantidade grande aqui de threads. Cada uma dessas threads, ela vai receber o quê? Ela vai receber uma determinada requisição, que seria a requisição de cada usuário diferente. Tá? Então, aqui eu tenho um servidor web que ela incorpora uma quantidade grande de páginas. O cliente chega aqui e acessa o servidor web, e o que o servidor faz? O servidor web possui várias threads. Uma thread é despachante. É como se fosse um corretor. Então, ele vai pegar cada requisição e vai passar para uma thread operário que se encontra nesse ponto aqui. Tá? Bom, aí vamos dizer assim, a diferença entre, eu já falei um pouco da diferença entre processo e thread. Uma thread, ela é uma linha de execução que está contida dentro de um processo. Tá? Existe uma tabela de thread e uma tabela de processo. Então, suponha aqui, pessoal, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um único o quê? Eu tenho uma única thread de um único o quê? De um único processo. Nesse cenário aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 3 threads. Então, tenho 3 o quê? 3 tabelas que compõem o quê? Que compõem os dados dessa thread. Entretanto, vale salientar que as threads elas compartilham o mesmo espaço de endereçamento de um único processo. Tá? Então, continuando aqui, processo e thread, processo, elas compartilham o mesmo espaço de endereçamento. A única coisa que uma thread vai possuir, diferente uma das outras, seria o quê? Seria um contador de programa, os registradores que elas estão utilizando, a pilha e o estado, que seria o quê? O estado de execução de uma thread. Então, a thread é a mesma coisa de um processo, pode estar no estado de esperando, bloqueado, pronto ou execução. Tá? Então, esses estados aqui são o quê? São particulares a cada thread. Entretanto, o espaço de endereçamento é compartilhado e é genérico para as threads de um mesmo processo. Tá? Bom, problemas com as threads. Nem tudo na vida é flores, né? Então, pareceu tudo bom até agora, mas tem uns problemas com as threads. O problema das threads é que, por ele compartilhar o mesmo espaço de endereçamento, eu vou ter que agora fazer, como eu falei no início da aula, fazer um mecanismo para que eles não possam competir entre as threads. Tá? E colocar um mecanismo para sincronizar.
Tá? Sincronização é assim, pessoal, o avião está fazendo ali as manobras, eu preciso o quê? Eu preciso mostrar, né? Eu preciso fazer aquela exibição. Então, um avião não pode colidir com outro avião. Isso aqui é sincronização. Tomemos um exemplo aqui. Eu tenho duas instruções, essa e essa aqui. Eu tenho um problema de dependência. Qual seria o problema de dependência? O problema de dependência aqui é que essa variável A, ela é utilizada aqui, ó. Então, eu não posso executar essa aqui primeiro. Eu tenho que executar essa em primeiro e depois aqui a segunda. Esse é um problema de dependência. Então, se eu coloco uma thread 1 para executar essa e uma thread 2 para executar essa daqui, eu tenho que executar obrigatoriamente a thread 1 antes de executar a thread 2. Então, esse é um problema de quê? Esse é um problema aí de sincronização, né? Tá? Então, os estados da thread, como eu falei para vocês, ela pode estar no estado de pronto. O estado de pronto denota o estado em que apenas o processador é necessário. O estado de execução, quando ela possui a CPU. E o estado de bloqueado, quando ela tem o quê? Quando precisa estar nesse estado em virtude de uma leitura de entrada e saída, ou o tempo estourou, ou a outra thread acabou chamando, tendo que ser escalonada, e ela precisa estar bloqueada em virtude de algum semáforo ou por ter que ser colocada para esperar. Tá? Então, existe um pacote pthreads, que é o pacote do POSIX, e esses são o quê? Esses são as chamadas de sistemas como a gente viu na segunda aula de sistemas operacionais. Então, isso aqui são as chamadas de sistemas que a gente possui para fazer o quê? Para criar e fazer a manutenção das threads no ambiente de POSIX, ou seja, no ambiente do Linux, né? do Unix. Tá? Bom, então aqui a gente tem a diferença aqui seria do fork, criação do processo, e aqui seria o quê? Aqui seria a criação do pthread create, que seria uma outra chamada de sistema, que nesse cenário aí seria para chamar o quê? Para chamar um método, uma função aí, que seria uma função para criar uma thread em vez de criar aqui um processo. Tá? Então, isso foi na linguagem C, esse anterior, né? Então, agora a gente vai falar na linguagem Java. Na linguagem Java, então, a gente estende aqui o pacote threads, tá? E possui um método aqui chamado run, e esse método run, então, ela vai servir para executar aí uma thread, né? Então, a thread aqui, ela é criada, e depois essa thread, então, ela sofre ou é executado aí um método chamado start, que vai, então, executar a thread que acabara de ser criada. Tá? Bom, joining a thread. O que seria esse joining a thread? Joining a thread seria, de novo, para fazer o que a gente chama de sincronização de thread. Tá? Então, nesse cenário de sincronização, quando eu chamo pthread aqui, ó, thread 2 join, o que eu estou fazendo? Estou criando primeiramente aqui, tá? Estou criando uma thread aqui, primeira thread e a segunda thread. Tá? Depois eu faço o quê? Faço com que elas sejam o quê? Com que elas sejam executadas. Depois eu chamo uma função um método chamado join aqui. Né? O que seria esse join? Esse join significa dizer o seguinte, que eu só posso, essa outra thread só pode continuar a execução após o término dessa thread 2, que foi criada depois. Tá? Então, com esse mecanismo aqui, eu coloco o quê? Eu coloco um sistema de sincronização de forma que eu possa, por ordem aqui, na execução dessas threads. Tá? Enfim, implementação em Java, eu posso também colocar ela para uma determinada thread para dormir. Esse tempo N aqui que eu posso colocar é um tempo em o quê? Em milissegundos. Tá? Para indicar quanto tempo eu coloco ela para dormir, para depois eu pôr ela para executar posteriormente. Então, estourou esse tempo, eu coloco o quê? Eu ponho ela para ser executada. Tá? Bom, threads, elas podem ser
no modo usuário, assim como no modo híbrido e no modo núcleo e no modo híbrido. Tá? Existem basicamente 3 tipos de threads. Né? Então, no primeiro mecanismo, tá? Eu vou implementar a thread no modo usuário. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou implementar a thread no espaço de endereçamento do usuário. Vocês viram nas aulas anteriores que eu coloquei o nível do kernel e o nível do usuário. Então, no modo usuário, eu tenho o quê? Eu tenho a thread criada nesse espaço de endereçamento do modo usuário. Tá? Exemplo dele seria o quê? Seria a thread, o Green Threads do Java. O Green Threads do Java, como o Java, né, eu tenho uma aplicação aqui, né, do Java, e tenho a máquina virtual do Java e o sistema operacional. Tá? Então, as threads do Java, elas ficam o quê? Elas ficam acima do nível do quê? Acima do nível do kernel. Então, ele é um exemplo de uma thread nesse nível. Tá? Então, como é que seria a ilustração aqui? Eu tenho os processos, né? E tenho as threads. A implementação, toda a tabela de threads, ela fica o quê? Ela fica aqui, ó, acima do nível do kernel. Tá? Fica no espaço do usuário. Tá? Então, toda a administração e toda a gerência em si dessa thread no nível do usuário fica o quê? Fica no nível do usuário. Tá? Bom, e o escalonamento de thread do usuário, ela é uma thread que ela não consegue ser visualizada pelo kernel. Uma vez que ela está no nível superior, ela não consegue ser visualizada pelo nível do kernel. Sendo assim, portanto, o escalonamento dessas threads, ela vai seguir o quê? Ela vai seguir o que o kernel conseguir enxergar. Então, um possível escalonamento seria esse que vocês estão vendo aqui, A1, A2 e A3. Ou seja, ela executa o quê? Executa todas as threads aqui. Então, para o kernel do sistema operacional, ela só vai enxergar o quê? O processo. O kernel nível do usuário, ela não vai, a thread do nível de usuário, o kernel não vai conseguir enxergar. Sendo assim, portanto, ela não tem como gerenciar essas threads, tá? E muito menos gerenciar e escalonar. Tá? Uma não possível seria o quê? Seria fazer isso aqui, ó, A1, B1, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Por que ela não consegue fazer esse escalonamento alternado? Porque para o kernel do sistema operacional aqui, ela não enxerga as threads. Ela enxerga o quê? Ela enxerga apenas o quê? Apenas os processos. Então, uma outra terceira possibilidade seria o quê? A1, B1, ó, A1, B1, A2, B2 e B1, B2. Tá? Ou seja, ela está alternando aqui entre os processos e não entre as threads. Tá? Bom, aí o modelo que a gente chama de modelo N para 1 seria assim, pessoal. Eu tenho aqui, ó, N threads que são mapeadas para uma única thread do nível do kernel. Então, existe esse mapeamento, tá? Mapeamento das threads do usuário para a thread do nível do núcleo. Tá? Ou seja, essas threads aqui, elas vão ser o quê? Elas vão ser mapeadas, a execução delas vai ser realizada por quem? Pela thread do nível do núcleo. Tá? Então, uma delas aqui, ó, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, tá? Uma delas aqui vai ser o quê? Vai ser executada no nível do núcleo. Tá? E assim eu executo essas threads. Tá? Bom, aí existe também o quê? Existe também o que a gente chama de threads no modo do núcleo. As threads do modo do núcleo, elas são suportadas diretamente pelo sistema operacional, diferente do nível do usuário, e o núcleo agora possui o quê? Possui as tabelas de threads. Tá? Um exemplo de thread do modo núcleo são as threads que a gente viu do POSIX. Essas são as threads, tá, do nível do núcleo que o sistema operacional, o kernel do sistema operacional em si, ela consegue o que? Ela vai gerenciar. Tá? Bom, diferente delas, então, agora a gente tem o quê? O kernel agora consegue o quê? Consegue gerenciar
escalonar diferentes o quê? Diferentes threads que pertencem, na realidade, esses dois processos, cujos processos, na realidade, estão onde? Estão no nível do usuário. Tá? Então, a thread aqui bloqueada por entrada e saída não bloqueia totalmente o quê? Não bloqueia totalmente o processo. Tá? Se uma determinada thread aqui, né, ela bloqueia, ela faz uma operação de entrada e saída, ela não vai bloquear totalmente o processo, diferente da thread no modo do núcleo. Por quê? Porque no núcleo, ela só vai enxergar, no modo do usuário, o núcleo só enxerga a thread, só enxerga o processo, não enxerga a thread. Uma vez que a thread está sendo gerenciada no nível acima, que é o nível do usuário. Tá? Bom, então, agora vamos falar do último tipo de threads, que são threads híbridas. Threads híbridas são threads que possuem o quê? Que possuem o modelo N para M. Tá? O que são N para M? N threads para M threads. Tá? N threads aqui, ó, N threads aqui para M threads. Ou seja, não é N para 1, como a gente viu na aula, no slide anterior. Eu posso ter 3 threads no modo do usuário, que são mapeadas para 2 threads no modo do núcleo. Tá? Isso são o quê? Esse é o conceito de fato, é o que a gente chama de threads híbridas. E essas threads híbridas aqui, então elas podem ser o quê? Como exemplo, elas são implementadas no Solaris até a versão 8, no HPUX e no True 64 do Linux. Tá? Então, são 3 tipos de threads. Thread no nível do usuário, thread no nível do núcleo e threads híbridas. Thread no nível do usuário, totalmente gerenciada por um sistema, pelo nível do usuário. Thread no nível do núcleo, ela é gerenciada pelo núcleo do sistema operacional. As híbridas possuem o quê? Possuem esse gerenciamento aqui de N para M, sendo que N aqui no nível do usuário e M aqui no nível do kernel. Tá? Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção. Chegamos aqui no final da aula de threads, definimos o que seria uma thread, os tipos de threads. A nossa bibliografia continua sendo essa daqui. E na próxima aula, então, a gente vai falar da comunicação entre os processos. Muito obrigado pela atenção.